Hoje eu quero falar 7 sinais confiáveis, e peço que você anote, de uma pessoa falsa. 7 sinais confiáveis de uma pessoa falsa. Por que é importante eu identificar uma pessoa falsa? Porque daí eu me desvio dela. Coisas erradas param de acontecer na nossa vida quando pessoas erradas saem da nossa vida. Não, mas eu não tenho nenhuma amizade. Todos nós temos amigos, familiares, vizinhos, conhecidos, colegas de trabalho, irmãos da igreja. Então, a nossa vida está sempre cercada de pessoas. E nós precisamos identificar essas pessoas, não para, de alguma forma, rejeitá-las, ou de alguma forma, até mesmo violenta, agredi-las. Nada disso é necessário. Você só precisa orar e se afastar, talvez, dessa pessoa. E se não for possível se afastar, porque é família, então que pelo menos você tenha sabedoria com aquilo que você fala com ela, ou aquilo que você compartilha com ela, porque seus planos podem ser sabotados por pessoas falsas. Por isso, abra os seus olhos nessa mensagem. E o primeiro sinal de alguém que é falso, é alguém que é muito amável, ou podemos dizer até mesmo angelical. A pessoa parece um anjo, mas de anjo não tem nada. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios 11:14, vá lá comigo, eles são muito bons, bons demais, para ser verdadeiros. 2 Coríntios 11:14 diz, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Parece ser bom, parece ser amável, querido, maravilhoso. Mas se você conhecesse o coração, ouvisse por trás das máscaras, você iria se dar conta que essa pessoa ela não é tão verdadeira como você pensa que ela é. As pessoas tentam nos enganar com um sorriso amarelo. As pessoas tentam nos enganar sendo boas e amáveis diante de todos. Mas o coração delas está contaminado. O coração delas é um coração falso, não é verdadeiro. A pessoa não fala com a verdade. O segundo sinal de uma pessoa que é falsa está lá em Juízes capítulo 16. Vamos lá? Juízes capítulo 16, verso 15 e 16. Uma pessoa que não é verdadeira, que é falsa, a história não bate. Como assim a história não bate? O que ela conta para você, o que ela fala para você, ela fala diferente para outro. Ou seja, é o tipo de pessoa que na sua frente fala uma coisa, mas nas suas costas fala outra. A história dela não bate. Daí você começa já a identificar. Você sabe que
uma das grandes frustrações que eu tive na minha vida foi um rapaz que há alguns anos atrás a polícia matou ele. Ele falava uma coisa, mas vivia outra. Só que eu, pela amizade que tinha com ele, eu não conseguia identificar o que os outros identificavam. Só que teve um dia que ficou muito aparente quem ele era, e eu confrontei ele. Ele chegou a morar dentro da minha casa. Nós acolhemos, ajudamos ele na época. E eu confrontei ele. E quando eu confrontei ele com a verdade, então eu descobri quem ele era. Ele saiu de casa, paguei 1 mês de uma pensão para ele parar, e se jogou no álcool, se jogou nas drogas, depois saiu da cidade, foi para outra cidade, e lá no Mato Grosso mataram ele. E eu concluo uma coisa, que quando alguém está próximo da gente, a gente demora a identificar se realmente aquela pessoa é quem diz que é. Todo mundo vê, menos a gente. Por que eu estou dando essa instrução hoje para vocês? Porque todos nós, eu e vocês, estamos cercados de pessoas todos os dias. Não só de irmãos da igreja, mas de pessoas daí do mundo. A própria família, parentes, amigos, vizinhos. E às vezes você compartilha de sangue doce, podemos dizer assim, e depois leva uma facada. A Bíblia nos diz em Juízes 16, presta atenção, verso 15 e 16. Então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força? Importunando ela todos os dias e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Dalila dizia que amava, mas ao mesmo tempo que amava, atava Sansão. Que amor é esse? Talvez você esteja num relacionamento, um namoro, um noivado, conhecendo uma pessoa, uma amizade. Só que a pessoa fala uma coisa para você e você vê outra nela. Você consegue identificar? Tenha cuidado com esse tipo de pessoa. Não tenha grandes amizades com essa pessoa. Dalila não era quem ela dizia ser. Em terceiro, uma pessoa que não é confiável é muito boa em fingir, é artista, é dona do Oscar. E você tem que identificar esse tipo de gente. E eu vou lhe explicar por quê. Porque artistas que são falsos, que não são verdadeiros, que não são confiáveis, se você ter um grande relacionamento com eles, eles vão atuar muito perto de você. E vão atuar para todo mundo que estiver na volta deles. No entanto, eles não são quem dizem que são. Há pessoas que comem com você na mesa, olham para você e dizem que lhe amam, mas o seu proceder e as suas atitudes não são atitudes
coerentes. A vida que a pessoa leva não é coerente. Você quer identificar uma pessoa que é artista? Anda com ela e veja se ela é igual com todo mundo. De repente ela fala mal de você para os outros e fala mal dos outros para você. Quem fala mal dos outros para você, não espere que fale bem de você. Eu tenho para mim isso. Ou seja, precisamos ter cautela, sabedoria. Você que está aí ao vivo, você tem que ter cautela com quem anda perto de você, até com aquela pessoa que você senta para fazer negócio. Veja o horário que a pessoa chega. Veja se ela realmente é compromissada com aquilo que ela diz que iria fazer. Até quando você contrata um serviço, se a pessoa começa a enrolar você, porque pela palavra nós somos justificados ou condenados, a Bíblia diz. Quantos estão entendendo o que Deus está falando hoje? Em quarto lugar, em Mateus capítulo 23, vá lá comigo na Bíblia, Mateus capítulo 23, verso 27 e 28. Eu tenho pavor de mentira. Parece que eu tenho alergia a mentiroso. Por quê? Porque o mentiroso ele se enrosca com as próprias palavras. Ou seja, às vezes uma pessoa é boa por fora, mas está podre por dentro. O diabo já entrou, já contaminou e já... Quando Deus me mandou pregar essa mensagem hoje aqui para vocês, Deus disse assim para mim uma coisa muito clara. Diga a eles para cuidarem seus amigos. Diga a eles para cuidar seus amigos. Eu sei que é muito complicado nós separarmos uma pessoa para amiga, mas nós precisamos entender que em meio a amigos, parentes, irmãos da igreja, no que for, Jesus disse, sejam simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Se você sabe que aquela pessoa da sua família é linguaruda, você vai lá e conta alguma coisa para ela? Você não é sábio. Ou é por acaso? Jesus disse assim, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Estão rebocados por fora, mas podres por dentro. No nosso coração, a verdade ou a mentira? No nosso coração, no nosso proceder, a verdade ou a falsidade? Deus tem tratado muito do meu coração em relação a algumas coisas. E Deus tem falado muito comigo em relação a uma vida totalmente sem enroscos. Bom, eu nunca fui de dar rodeios. Eu nunca fui de, sabe, dar um jeitinho na coisa. Sempre fui 880. Só que eu compreendo uma coisa, que à medida que a gente vai pegando experiência, vai aprendendo algumas coisas na vida,
a gente tem que cuidar para não ficar macaco velho. Como assim, pastor, macaco velho? Você sabe, macaco velho é muito experiente. Macaco velho é muito inteligente. Só que tem uma sabedoria que não é divina. Tem uma sabedoria que é diabólica, que é essa do macaco velho. Você vai sabendo até conduzir algumas coisas. Só que isso não é de Deus, irmãos. E Deus tem falado muito ao meu coração, preto no branco. Preto no branco. Tudo às claras. Não tem o jeitinho, sabe? Tira o jeitinho fora. Se não pôde cumprir uma escala, então fale, eu não pude cumprir porque me atrasei. Não invente uma história mirabolante. Fale a verdade. Não enrole. Fale o que é. Não conseguiu cumprir um prazo? Fale. Eu não consigo cumprir o prazo. E fale o porquê. Hoje é tão difícil no mundo que a gente vive fazer qualquer tipo de negócio. Qualquer tipo de coisa. Porque as pessoas elas estão numa velocidade muito alta. E se você entra cru, eles podem pisar por cima de você. E se você quiser ir mais rápido, também é maligno. Então, você tem que ser do jeito de Deus, da maneira de Deus. Quinto sinal de uma pessoa que não é confiável. Uma pessoa falsa assusta e gera polêmica. Quer ver o circo pegar fogo. Conhece esse tipo de gente? Ele vai, cria todo o problema e depois salta fora. Ele vai, coloca um contra o outro e depois ele fica só observando, de camarote. Tem gente que é assim. Teve uma artista que cruzou assim nosso ministério há um tempo atrás. E eu sempre dizia para minha esposa, é impossível uma pessoa estar sempre metida em confusão e nunca ter culpa. É impossível uma pessoa estar sempre metida em confusão e nunca ter culpa. Você sabe que em uma empresa, certa feita, o irmão que trabalhava lá, naquele posto de gasolina, ele dizia para mim, pastor, fulano coloca intriga com todo mundo, e depois ele se aproxima do gerente. Então, quando ele se aproxima do gerente e tira o corpo fora, fica tudo armado e fica os outros como culpado e ele como inocente. É o tipo de pessoa que é falsa. Ela vem, semeia contenda e depois se retira. A Bíblia diz que Uzai, ele foi, claro, usado por Deus, mas ao mesmo tempo ele nos mostra como um conselho pode mexer com as coisas. Olha o que está escrito em 2 Samuel 17:8. 2 Samuel capítulo 17, verso 8. Eu já vou encerrar, mas é importante, eu vou ensinar para você ainda mais duas coisas muito importantes. 2 Samuel 17:8, continuou Uzai, bem conheces teu pai e seus homens, e sabe que são valentes e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada nos seus cachorros. Também teu pai é homem de guerra. Se Absalão fosse naquele momento contra Davi, teria derrotado Davi.
Mas Uzai estava infiltrado no meio do exército de Absalão. E fez com que Absalão conseguisse perder a única oportunidade de destruir com Davi. A única, depois ele não teve mais. Porque Uzai estava aconselhando o rei usurpador, de forma errada. Preste atenção, isso é muito importante. Cuidado com pessoas que semeiam contendas no seu casamento. Cuidado com pessoas que semeiam contendas na sua fé. Quanta gente sai da igreja por causa dos outros? Quanta gente sai da igreja por causa dos outros? Vem um e semeia uma contenda, e daqui a pouco vem outro e semeia outra, e não tem ninguém que é um bombeiro de Jesus para chegar lá e apagar todo aquele fogo. Os Uzais estão sempre no nosso meio, às vezes amando de Deus, porque Deus também desconecta pessoas da nossa vida, mas às vezes estão no espírito de Aitófel, como conselheiros malignos. Em sexto lugar, alguém falso mostra-se como uma vítima. Alguém que não é confiável é como uma vítima. Ou seja, nunca é culpado de nada. É impossível, irmãos, em uma briga, dizer que um apenas tem culpa, certo? É impossível. Até mesmo quando um casal, eles brigam, por mais certo que o marido esteja, ou por mais certo que a esposa esteja, sempre tem algo que os dois erraram. É por isso que nós temos que identificar esse tipo de pessoa, que é sempre inocente, ela nunca erra, ela nunca falha. Cuidado com o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel é o espírito dominante. E para encerrar essa palavra, o falso amigo ou a pessoa que não é confiável, ela é amiga do teu inimigo. Não tem como uma pessoa ela manter uma amizade com o teu inimigo e que se diz teu amigo. Não, eu sou teu amigo, mas sou amigo do fulano também. Isso é impossível. Quantos estão entendendo? O amigo do teu inimigo é teu inimigo também? Mas profeta, eu não tenho nenhum inimigo. Você sabe que há pessoas que falam de você. Ou você acha que ninguém fala de você? Você acha que todo mundo gosta de você? É que nem eu estava vendo as crianças assistindo desenho e diz que alguém perguntou, né, que as meninas, quando iam ao banheiro, saía no desenho, né, da Mônica, saía floquinhos de algodão doce. Ou seja, eu entendo que nós precisamos discernir as pessoas que muitas vezes estão próximas de nós, ou com quem a gente compartilha algumas coisas. Cuidado com as pessoas que estão sempre ficando como inocentes e você sempre ficando como errado. Tem algo aí nesse mato. Amém? Tem bicho nesse mato. Fique de pé junto comigo. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero te abençoar. Para concluir a minha mensagem, eu quero lhe aconselhar a uma coisa. Obedeça a Deus quando Deus falar com você.
que algumas coisas não podem ser faladas. Obedeça a Deus. Quando Deus falar para você que algumas coisas não podem ser compartilhadas, nem por meio das redes sociais. Você sabe que eu tenho aprendido uma coisa, eu já recebi muitos conselhos bons de pessoas boas perto de mim, e um dos conselhos que eu estava ignorando, mas que é uma grande verdade, é que os nossos planos e as nossas conquistas não devem ser muito compartilhadas. Nem todos se alegram com as suas conquistas. Nem todos estão no mesmo espírito que você. Você pode ter um coração enorme, mas há pessoas que o coração delas é muito, a mente delas é muito pequena. Elas não conseguem compreender algumas coisas. Então você não pode compartilhar. Às vezes uma foto que você posta com a sua família, você tem que ver se aquela foto ali vai ser bênção, ou se vai insurgir uma nuvem contra você de tempestade. Eu acredito que nós precisamos ser mais criteriosos com aquilo que nós falamos com os outros, com aquilo que nós compartilhamos. Esses dias eu fiquei impressionado com o negócio. Me entristeceu, sabe? Eu havia postado um vídeo que ele não havia nem começado ainda. Então tem um período de estreia, a oração do Salmo 91. E daí eu coloquei ali, já tinha 300 e poucas curtidas antes de começar, e um dislike. E daí eu vi ali no chat, quando o pessoal começou a pedir oração, e muitas pessoas pedindo oração, e uma colocou: mas que vivente é esse que deu um dislike e nem ouviu ainda o pastor orar? E aquilo ali me chamou a atenção. Como as pessoas muitas vezes elas passam por você apenas para lhe criticar. Elas nem lhe ouviram, nem lhe conhecem, nem sabem o que você vai fazer, mas algum que, sei lá, se me conhece, não me conhece, pegou e apertou dislike. Daqui a pouco eu vi um outro dislike, 2. Não tinha nem começado ainda. Puxa vida, uma coisa que vai abençoar a vida das pessoas, uma oração que vai ser só bênção, não tem nada de mal, jamais vai ser ruim para qualquer pessoa. Mas a mente do ser humano e o coração do homem, muitas vezes é mau, é muito mau. É por isso que você tem que cuidar daquilo que você fala, daquilo que você compartilha. Eu estou aprendendo a me policiar, até daquilo que eu falo, daquilo que eu deixo de falar, porque não é todo mundo que vai interpretar bem. Quantos estão recebendo essa palavra? Nós vamos fazer uma oração agora contra a inveja. Eu vou orar contra a inveja na tua vida, contra a inveja no teu trabalho, contra a inveja contra a tua família. E aprenda a identificar até onde você pode conversar com as pessoas ou não. E infelizmente, queridos, não é todos da tua família que dá para confiar, viu? É sério isso que eu estou falando? Não são todos os teus amigos que dá para confiar.
Não são todos os teus vizinhos e colegas de trabalho que dá para confiar. E na igreja não é diferente. É por isso que você tem que ter sabedoria. Você tem que pedir a Deus: Deus, me ajuda a conter essa língua que é indomável. A nossa língua bota tudo a perder. E eu digo às esposas que estão aqui, vocês têm que ter sabedoria naquilo que vocês dizem para os seus maridos. Porque vocês têm o poder, as mulheres têm um grande poder de influenciar os seus maridos para o mal. Como assim, pastor? Sabedoria. A Bíblia diz que com sabedoria a mulher edifica a casa. Se você sabe a reação que o seu marido vai ter com uma pessoa, você acha sábio falar algumas coisas para ele, que vão deixar ele bravo, que podem tirar ele da igreja, que podem fazer ele ter uma briga com alguém no outro dia ou no mesmo dia? Por isso tenha sabedoria e cuidado com o espírito dominante, que daí já é jezabélico, né? Amém? Quantos estão entendendo? Marido já não fala muita coisa, né? Ah, mas o homem conversa assim, pastor. Não, mas a mulher fala mais. E o homem algumas coisas não fala, mas a mulher fala. Então tenham sabedoria. Vocês podem comprar uma guerra dentro de casa, no trabalho, na família, por falta de sabedoria. Então tenham sabedoria. Amém?